Olá meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Aqui quem fala é Bismarck Ribeiro. Sou líder de jovens da Regional Oeste. Também sou líder de jovens da minha igreja, da Batista Nacional Salém. E sou seminarista do Seminário Batista Nacional do Oeste. Estou aqui nesse dia para trazer uma mensagem para nós que está lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso de número 35, que assim diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, logo no início aqui do versículo, a gente vai ver que ele percorria todas as cidades e povoados. E Jesus, por percorrer todos esses povoados e essas cidades, ele conhecia o povo, ele via a necessidade do povo. E por conhecer a necessidade do povo, ele viu que era um povo que andava exausto, era um povo que andava aflito, era como pessoas que não tinham um pastor para cuidar delas. E Jesus, vendo essa necessidade de ter um pastor para cuidar, ele começa a cuidar dessas pessoas. Pois Jesus, ele é o nosso sumo pastor, o pastor maior de todos, está acima de todos os pastores, é Jesus Cristo. E Jesus, ele andando por essas cidades, ele viu uma necessidade. Qual era a necessidade do povo? Uma delas era justamente o conhecimento. Isso mesmo, o conhecimento. A gente vai ver que Jesus, ele falou que Mateus falou aqui que Jesus, ele saía ensinando e pregando o evangelho do reino. Ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino por onde ele passava, tanto nas sinagogas quanto na rua para a multidão, nas praças. Onde ele passava, ele pregava o evangelho do reino. E Jesus, ele vai se preocupar justamente com isso. Por quê? Porque o profeta Oséias, ele vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Foi Deus que falou, o profeta Oséias fala isso. Então, o povo perece por quê? Porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da ciência, da filosofia? Não, mas o conhecimento de Deus. Isso que faz com que o ser humano, ele venha a perecer. E até o profeta Oséias, no capítulo 4, a gente vai ler aqui, no capítulo 4 de Oséias, do verso 1, vai dizer bem assim: Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, a gente está vendo um cenário que acontece nos dias atuais. Qual é o cenário? Na terra está faltando conhecimento de Deus, está faltando amor. E o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo mortes, mentiras, adultério, homicídio por cima de homicídio. E a gente vê a humanidade hoje justamente o quê? De luto. Parece que o profeta Oséias está vivendo essa época que nós estamos vivendo. E por conta do pecado, irmãos, é que Deus, ele tenta chamar a nossa atenção. Por quê? Porque por conta do pecado é que o homem perece. E Jesus Cristo, ele começou a pregar nas sinagogas, ensinar nas sinagogas e a pregar por onde ele passava, justamente por conta disso. Porque o povo perece por falta de conhecimento de Deus. E por faltar esse conhecimento, eles agora são presos, são escravos do pecado. E Jesus,
Ele veio justamente para isso. Para quê? Para nos livrar dos pecados. Para que nossos pecados fossem perdoados. E Jesus, ele ensinava nas sinagogas justamente tendo essa preocupação de agora ensinar o povo que se eles andassem na palavra de Deus, eles seriam bem-aventurados. Assim como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso que nós temos que ter o conhecimento de Deus. O profeta João Batista, ele ensinava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, ele também pregava o reino de Deus, ou seja, as boas novas, o evangelho do reino de Deus, que são as boas novas de salvação. E Jesus Cristo, ele veio cumprir tudo o que Deus já vinha falado através do profeta Isaías, que ele enviaria um Messias, aquele qual iria redimir o homem do pecado, como diz lá em Isaías 56, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então assim, Jesus Cristo, ele veio justamente para quê? Para trazer para nós as boas novas de salvação. Quais eram as boas novas de salvação? O próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nos ensinou. Até João Batista, quando Jesus apareceu, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é a boa nova de salvação. Ele veio na terra para morrer por mim e por você. Então Jesus, por isso que ele falava muito dele: eu sou a água, aquele que tiver que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Aquele que comer do pão que eu der jamais terá fome. E Jesus, ele falava justamente disso, falava dele mesmo. E Jesus, ele ensinou também sobre o perdão. Hoje, no tempo de hoje, a gente vê tão pessoas orgulhosas, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não sabem pedir perdão, pessoas que não reconhecem o seu erro. E Jesus, ele nos ensinou justamente isso a respeito do perdão. A gente vai ver diversas passagens, Jesus falando do perdão. A parábola que ele contou daquele rei que pediu para que prestasse conta, para que a sua nação prestasse conta. E foi lá e ele perdoou a dívida, depois ele não quis perdoar a dívida do outro. E o rei mandou que ele fosse preso e que os perturbadores perturbassem ele. E a gente vê justamente essa preocupação de Jesus de nos ensinar a respeito do perdão, porque também ele mesmo é o perdão. É através de Jesus Cristo que nós somos perdoados. Jesus, ele também nos ensinou o quê? O amor ao próximo. E uma das coisas que falta hoje é justamente isso, o amor ao próximo. Está faltando amor nas pessoas. E Jesus, ele nos ensinou justamente isso. A importância de nós servirmos uns aos outros. A gente vai ver aqui nesse capítulo de número 9, o cuidado que Jesus ele teve com as pessoas. A gente vai ver que Jesus, ele curou, fez vários milagres. Ele perdoou os pecados, fez com que um paralítico andasse. Ele curou uma mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele fez com que a filha de Jairo ressuscitasse. Curou a cegueira de 2 cegos. Expeliu o demônio de um mudo e fez com que o mudo falasse. E a gente vai ver que Jesus, durante todo o seu ministério, ele fez curas, curou toda sorte de enfermidades, toda sorte de doença. Jesus, ele estava presente no meio daquele povo. E ele cuidava de cada um, como se ele mesmo tivesse sentido a dor do outro. Por isso que ele se compadecia, ele tinha compaixão. E nós, hoje,
nós temos que sentir esse amor que Jesus tem pelas pessoas. Porque o sentido do Evangelho está justamente no amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então nos importa também para nós que nós também amemos uns aos outros, que nós também amemos a Deus acima de todas as coisas, acima do nosso pai, da nossa mãe, de nossos irmãos, dos nossos amigos. E Jesus, ele fazia os sinais, ele fazia os milagres. Onde ele ia, os sinais acompanhavam. Nicodemos dizia bem assim para ele. Diz: Senhor, ninguém faz esse milagre se não vier da parte de Deus. Justamente ele reconhecendo em Jesus a autoridade que foi dada por Deus. Por isso que Jesus ele curava, por isso que Jesus ele expulsava demônios, ele libertava os oprimidos, para cumprir o jubileu do Senhor. Que o jubileu era justamente isso, ele curava as enfermidades, ele libertava. E Jesus, irmãos, ele passou por todas essas cidades. E muitas pessoas eram curadas. Nesse capítulo 9 tem só algumas pessoas. Algumas pessoas que passaram, que foram curadas, que Jesus fez um milagre ali na vida deles. E tudo isso nos mostra justamente a autoridade de Jesus, o poder que Jesus tem. Quantas vezes Jesus não ensinava nas sinagogas e ali expulsava um demônio e as pessoas olhavam para ele e diziam: nossa, com que autoridade que ele faz isso? Justamente porque as pessoas viam a autoridade de Jesus. Aquele que até a morte lhe obedece. Aquele que a doença lhe obedece. Aquele que o mal lhe obedece. Porque ele que criou todas as coisas. E Jesus, ele nos mostra a importância do amor. Do amor ao próximo, de nós cuidarmos uns dos outros. E nós vemos justamente que nós estamos numa cadeia em que um precisa um do outro. Nós somos importantes para Deus, nós somos importantes para a nossa família, nós somos importantes para os nossos amigos, nós somos importantes para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Em muitas necessidades do povo, Jesus estava pronto para servir. E nós temos que servir. Jesus nos disse que é melhor servir do que ser servido. Então você que é povo de Deus, você tem que estar pronto para servir ao Senhor. E Jesus, ele como ele é o dono de toda a autoridade, dono de tudo, ele que fez todas as coisas, ele deu uma missão para os seus 12 discípulos, que foi no capítulo 10 de Mateus mesmo aí, vai dizer bem assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, tudo o que Jesus fez, agora ele deu autoridade para os seus discípulos. E nós também, como seus discípulos, essa palavra que Jesus falou para os seus discípulos também é para nós, irmãos. Jesus, ele nos deu autoridade para expelir demônios, para curar os enfermos, para cuidarmos um dos outros, para a gente ver a necessidade um do outro e cuidar um do outro. Que essa mensagem possa ficar guardada no seu coração. E que você venha se lembrar que Jesus, ele te escolheu. E se ele te escolheu, essa palavra também é para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa. Que nesse momento de crise você venha se lembrar que Deus nos chamou para servir. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, nós vamos orar ao Senhor. Deus, Pai Santo, louvado, exaltado és o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor para conosco. Queremos, ó Deus, Te agradecer pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ó Pai. Porque, ó Deus Pai Santo, nós sabemos que o povo perece, ó Pai, por falta de conhecimento, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, abrir os nossos olhos, ó Deus, para, ó Deus, percebermos, ó Deus, a importância que é de ter conhecimento de Deus. Como diz Davi,
a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós possamos, ó Deus, ser como Davi, Senhor, que nós venhamos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti, ó Deus. Que nesse momento, ó Deus, de crise que nós estamos vivendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja sempre conosco, porque essa foi a tua palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. E o Senhor também nos disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor está conosco e o Senhor venceu o mundo. E nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor não deixe, ó Deus, não permite que a nossa fé desfaleça, não permite, ó Deus, que a tua igreja esfrie, mas sim, ó Deus, Pai Santo, que ela venha se sentir acolhida, abraçada por ti, ó Deus. Abençoa, Deus, Pai Santo, a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Também te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão passando dificuldade, necessidade, Senhor, de alimento, que o Senhor venha, ó Deus, suprir, ó Deus, as necessidades de cada um, ó meu Senhor, ó Deus Pai Santo, e que o Senhor venha também, ó Deus, levantar, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, nesse momento, para que venha cuidar uns dos outros, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém.